E aí, galera, tudo bem? É um prazer enorme voltar com vocês. Lembrando que hoje nós vamos corrigir as atividades que eu passei da aula passada, tá bom? Então, fica atento às resoluções. Se você ainda não teve tempo, por algum motivo, não fez os exercícios, então vai pausando o vídeo, tenta fazer e depois retorna para ver a correção, tá bom? Então, vamos lá, nossa aula de matemática feita para você, beleza? É isso aí, galera. Dedicação supera talentos. E aí, isso é fato e é fácil de explicar. Cada ser humano ele tem uma aptidão, tá? Então, minha aptidão é maior para matemática, para física, para as exatas, tá? Não significa dizer que eu não possa aprender português, geografia, história, tá? Filosofia, sociologia, idiomas, tá? Inglês, espanhol, francês, alemão. É tudo uma questão de dedicação, tá bom? Então, procure se programar, né? Criar um horário de estudo, tá certo? E dedicação supera talentos, tá bom? Todo mundo tem uma aptidão para alguma área do conhecimento. Então, a minha aptidão era maior para os cálculos, eu tinha uma deficiência muito grande em química no terceiro ano do ensino médio, e aí, como eu sabia da minha deficiência, eu corria atrás. Então, não adiantava na época, né, eu mudar de turma, mudar de escola, tá, mudar de professor, né, eu simplesmente tinha que estudar. Então, eu fui atrás, né, juntei com os colegas que sabiam, comecei a perseguir minha professora na época para tirar dúvidas e aí aquelas dificuldades que eu tinha em química foram superadas, eu consegui ingressar dentro da universidade no curso que eu queria, tá bom? Então, dedique-se, porque dedicação supera talento, tá bom? Então, vamos lá. A gente vamos fazer os exercícios que eu deixei, tá? Referente ao livro de vocês. Ah, e aí a gente vai começar. É lógico que alguns desenhos que eu vou fazer aqui ficaram um pouquinho tronchos, né? Porque a gente vai fazer à mão, mas a ideia é que você tenha um esboço da figura. Então ele diz na questão 29, construa o gráfico de cada função. Na letra A nós temos que f de x é igual a 4, é uma função constante, né? Então se é uma função constante, então aqui eu tenho o eixo da, das abscissas e o eixo das ordenadas, função constante igual a 4. Então aqui, ó, uma reta paralela ao eixo x passando pela ordenada 4, né? Então esse ponto aqui é o ponto 0 e 4, tá bom? Se você for comparar isso com a função afim, ax mais b, você verá que o a é 0 e que o b é 4. Então a sua função é uma função constante, né? Ela não é uma função afim, é uma função constante. Então, com o passar da variação de x, sempre vai ser igual a 4, tá bom? Letra B diz assim que g de x é igual a x menos 3 meios, né? Então, qual o valor de A? A é 1, que é a sua taxa de variação, e o B é menos 3 meios, menos 1,5, né? Então, o seu gráfico ele vai passar exatamente no B, no Y, que é o eixo das abscissas, que é o eixo das ordenadas, ele vai passar exatamente aqui,
faz uma estimativa, porque a ideia aqui é um esboço do gráfico, né? Então, em menos 1,5. Então, aqui é 1, menos 1, né? E aqui menos 2. Então, menos 3 meios seria aqui, né? Menos 3 meios, certo? E aí eu preciso saber da raiz, né? Para onde ele vai tocar o eixo x. Então, eu vou pegar a função para achar a raiz e vou igualar a zero, tá? Então, x igual a 3 sobre 2, tá? Como o a é positivo, a função é crescente, né? Então, 3 sobre 2, 1,5. Aqui é 1, aqui é 2, então 1,5 estaria aqui, né? 3 sobre 2. Lembrando que a escala usada no eixo y necessariamente não precisa ser igual à escala usada no eixo x. Então, eu posso ter separações diferentes, tá bom? Então, aqui, ó, é onde a reta vai passar por aqui, é a raiz, tá bom? Que ponto é esse? Esse é o ponto 3 sobre 2 e o y, que é zero, né? Então, passa aqui e passa aqui. Então, fica mais ou menos assim a sua reta, né? Então, esse é o esboço da função. Olha, fica atento, assista o vídeo até o final, tá bom? Que eu vou colocar uma questão lá da UPE do ano passado sobre gráficos, tá? Então, do SSA1. Então, letra C, h de x igual a menos, né? Acho que é menos aí, menos 2x. Então, aqui o b é zero, né? Então, vai passar lá no y igual a zero, correto? X. Então, o b é zero, vai passar por aqui. Como aqui é exatamente o eixo x, é a própria raiz, né? Se você igualar a zero, você vai ver que a raiz vai ser zero, né? Então, ela vai passar por aqui. Pode passar crescendo ou pode passar decrescendo. Quem diz é o seu coeficiente angular, sua taxa de variação, ó, negativa, menor que zero. Então, vai ser uma reta decrescendo, tá bom? É lógico que se x for igual a 1, então o y vai ser menos 2, né? Que vai ser 2 vezes 1 menos 2, tá bom? Letra D, eu tenho que y é igual a menos x mais 2. Menos x mais 2, então vai passar no eixo y lá no 2, correto? Então aqui eu tenho o gráfico da função. A ideia é só você fazer um esboço do gráfico, né? Vai passar no 2, então aqui é o 2. Preciso da raiz, então eu vou igualar a zero para achar essa raiz, tá bom? Então quando eu igualar a zero, você vai encontrar que o x vai ser igual a 2. Então vai passar aqui, ó, no 2, tá? E aí você já percebe que a função é decrescente, né? Porque o coeficiente angular é negativo, ó. O a é menos 1, né? Menos 1, ou seja, a taxa de variação negativa, então ela é uma função decrescente. Mas aqui você já tem ideia, né, que ela é decrescente. Que ponto é esse? Esse é o ponto 0,2, tá? E que ponto é esse? Esse é o ponto 2,0, tá bom? Letra E, eu tenho que, letra E, y igual a meio de x mais 1, né? Então, b vale 1. Se o b vale 1, então significa dizer que vai passar no eixo y no 1. Então, tá aqui, ó. Vou igualar a zero para achar a raiz, né? Meio de x mais 1 igual a zero. Passo 1 para o outro lado, não é isso? Então, a operação inversa da adição à subtração. Então, x vai ser igual a menos 2, correto? Então, menos 2 está aqui, ó. É uma estimativa, tá? Necessariamente quer dizer que está nessa posição exatamente aqui. Aqui é uma estimativa, estou usando escalas diferentes, né? Então, é só um esboço. Como o a é positivo, né? O coeficiente angular é positivo, é uma função crescente. Só que com esses dois pontos você já tem uma noção de que ela é crescente, correto? Então, esse ponto aqui é o ponto 0,1 e esse ponto aqui é o ponto menos 2,0, que é a raiz, tá? E por último, a letra F, y igual a 5 menos 2x, tá? Então, o gráfico ficaremos com ele assim. Isso aí deu uma tronchadazinha aí, né? Mas não ligue não, né? Então, B é 5. Então, B é 5. Perceba que o A é negativo, então eu sei que ela é uma função decrescente, não é isso?
Só que eu preciso saber onde é que ele toca lá o eixo x. Então eu vou igualar a zero. Então, igualou a zero, 5 igual a 2x. Então 5 sobre 2 é o valor de x, né? 5 sobre 2 é 2,5, tá? Mais ou menos a estimativa aqui, né? 5 sobre 2, então onde é que ele toca o eixo y? Toca o eixo y no ponto 0, 5, né? Na ordenada 5, né? O valor de b, e aqui no 5 meios e 0, tá bom? É isso aí, vamos para a próxima. Questão 30 diz, considere as funções dadas abaixo, f de x, g de x e h de x. Letra A, o que elas têm em comum? O que elas têm em comum são os coeficientes angulares, não é isso? A taxa de variação, ó. Então, o coeficiente angular das três, né? É igual a 3, tá vendo? Letra B, represente essas funções em um mesmo plano cartesiano e descreva o método utilizado na construção. Como elas têm o mesmo coeficiente angular, o que muda aqui é o valor de B, né? Então, aqui o B é 0, então aqui o B é 1 e aqui o B é 2, correto? Então, elas têm o mesmo coeficiente angular, então são três retas paralelas, tá? Como tem o mesmo coeficiente angular, elas são retas paralelas, tá bom? E aí o que muda é onde toca o eixo y. Então existe uma translação, né? Uma passa no 0, uma passa no 1, uma passa no 2. Então a gente vai usar aquele método da translação, correto? Então aqui, ó, fica mais simples e é muito mais rápido, né? Eixo x, eixo y, a primeira vai passar no 0, porque b é 0, né? Então vou colocar essa aqui de vermelho. Essa é a função f, tá bom? Vou mudar a corzinha dessa aqui, vou colocar uma outra cor, né? Vou botar azul, caneta azul. Vai passar no 1, então passa aqui no 1 e é paralela, né? Então, no 1 aqui, ó, no 1, essa é a função g, tá? Vamos escolher uma outra cor para ficar diferente. Né? A grande questão é conseguir mudar essa caneta aqui. Esse aqui amarelo tá legal, né? Dá para ver. E aí, ó, paralela, tá aqui, ó, função H, ficou clarinho, mas percebe, tá no 2, tá vendo? Passando aqui, ó, no 2, tá bom? E aí, qual a raiz, tá? Vamos voltar aqui, vou botar pro vermelho. Eu quero, a raiz da primeira é 0, porque se eu igualar a 0, né? Se eu igualar essa aqui a 0, dá 0, então passa aqui, correto? Aí a outra eu vou igualar 3x mais 1, certo? Vou igualar a 0, qual vai ser a raiz? A raiz vai ser menos 1/3, né? Então aqui, ó, menos 1/3, certo? Então passa aqui, ó. E a outra, 3x mais 2, vou igualar a 0. Então quem vai ser a raiz? Aí mentalmente você já pode fazer esse tipo de cálculo, né? Menos 2/3, então tá aqui menos 2/3, beleza? Aí a gente usou o método da translação, tá? 31. Seja f uma função do conjunto A para o conjunto real, a função definida por 7x menos 10, em que o conjunto A é esse intervalo de 1 a 5. Então, veja, o conjunto, a função vai do conjunto A para o conjunto real. Então, o que é que significa dizer? Significa dizer que o seu domínio vai ser o conjunto A, correto? Mais tarde, meu filho. Então, o seu conjunto domínio vai ser o conjunto A. Então, ele quer que você construa o gráfico da função, tá bom? Então, vamos lá, vamos construir o gráfico da função. Então, eu vou construir o gráfico da função. Então, y, x, e aí, vai tocar o eixo y onde? Vai tocar o eixo y em menos 10, certo? Então, eu vou botar menos 10 mais ou menos aqui, para não ir lá para baixo, tá? Menos 10. Vou tocar o eixo y em menos 10. A função é crescente, né? Então, você já sabe que é uma reta aqui, ó. Por aqui, né? Vamos igualar a 0 para achar a raiz da função. Menos 10 igual a 0. Então, x vai ser 10 sétimos, né? 10 sétimos é o quê? 1, alguma coisa. Né? Então, 10 sétimos está aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aí, veja, o conjunto ele vai de de 1, né, até 5. Então, vou pegar esse conjunto aqui para quando x for igual a 1, o
Quem vai ser o meu y? 7 vezes 1 menos 10. Isso vai dar menos 3. Tá? Então, tem esse ponto aqui, ó, 1 e menos 3. Então, aqui, ó, 1. Cadê 1 e menos 3? Então, aqui, ó. Menos 3. Então, tá aqui, ó. Esse pontão aqui, tá bom? Esse ponto aqui, ó. Certo? Aí, agora, eu vou pegar o máximo, ó, 5. Então, x igual a 5. O menor do intervalo é 1, o maior é 5. 5, intervalo fechado, tá vendo? Por isso que eu botei bolinha fechada. Então, quando o x for 5, aí eu tenho 7 vezes 5 menos 10, que vai dar quanto? 35 menos 10, 25. Então, aqui eu tenho um ponto x igual a 5, certo? E o y, 25. Então, mais ou menos aqui, tá? 5 aqui, 5 aqui, aí eu vou lá em cima. Intervalo fechado, né? Intervalo fechado, bolinha fechada. 25. Aí veja, ele quer que você identifique o conjunto imagem e o domínio você já tem aqui. Então eu vou destacar a cor de azul para os dois conjuntos, tá? De azul. Aí veja, o seu domínio vai do conjunto do 1 fechado até o 5 fechado. Esse é o seu domínio. A sua imagem vai do fechado menos 3 até o 25, ó. Essa é a sua imagem. Certo? Então, o meu domínio é o conjunto fechado de 1 a 5, até porque ele diz aqui, ó, é de A para B, e a sua imagem, certo? Vai ser o conjunto fechado de menos 3 a 25. Então, o que é que eu vou fazer? O gráfico ele não pode ficar isso aqui tudinho. O gráfico, como o domínio está limitado daqui até aqui, então o gráfico só pode partir, né? Só pode partir desse ponto e eles não podem estender para lá. Ele tem que ir até o último valor da imagem, do domínio. Então eu terei que apagar um pedaço aí, né? Eu vou apagar essa reta e vou construir, né? Vou construir a reta daqui para lá apenas. Eita, pau. Perdoe-me aí minha coordenação motora. Né? Então, e vou mudar a cor também, né? Vou botar vermelho. Caneta vermelha, né? Nada de caneta azul. Então aqui, ó. De olho lá. No olho no lance. Então, tá vendo? Então, o seu domínio vai de 1 a 5 e a sua imagem do menos 3 ao 25, tá? Por que a imagem ficou limitada aqui? Ela ficou limitada porque o domínio não continua para a esquerda, né? O domínio está fixo no 1, tá vendo? Então, imagem de menos 3 a 5, intervalo fechado. Se aqui o intervalo fosse aberto, então seria bolinha aberta, tá bom? Próximo. 32. Considere o seguinte gráfico. Letra A. Esse gráfico representa uma função afim. Se é uma reta, sim. É uma função afim. Uma reta inclinada, né? Letra B. Determine a lei de correspondência da função representada pelo gráfico. Existem duas maneiras de você descobrir essa função, tá? Eu vou fazer de maneira mais rápida, certo? Eu não sei o valor de B, né? Eu não sei o valor de B, onde ele toca o eixo Y, se isso aqui seria o B, eu não sei. Mas eu posso descobrir aqui o coeficiente angular, a taxa de variação. Tá? Quem vai ser esse coeficiente A? Vai ser a variação de Y dividido pela variação de X. Né? Então, ó, qual é a variação de Y? Você vai olhar para esse ponto, ó, a variação de Y, ó, daqui para cá, ó, de menos 6 até 3. Né? Então, qual foi a variação? Quem é o meu ΔY aqui? Tá? 3 menos menos 6. 3 menos menos 6, 9. Né? 3
menos 6. Então, a variação aqui, ó, 9, tá? E é uma função crescente, então ela é positiva, não é isso? Aí, como eu fui nesse sentido, né? Aqui também, ó, do 1, né, eu comecei do 6, vou começar do 1. Fui até o 3, então vou até o 4, né? De novo, fui do menos 6, então vou começar do 1. Fui até o 3, então vou até o 4. Então aqui, ó, variação, meu ΔX, ó. Então quem é meu ΔX aí? 4 menos 1, que é 3, né? Então, ó, 3, coeficiente angular positivo, tá vendo? É a mesma coisa de você fechar aqui num triângulo retângulo, ó. Cateto oposto, 9, sobre o cateto adjacente, 3, tá vendo? 9 sobre 3, que é a tangente desse ângulo, ó. Ou seja, o coeficiente angular, ou a taxa de variação, é numericamente igual à tangente do ângulo. Tá vendo? Então, eu sei que a minha função é assim, ó. AX mais B, né? Então, quem é o meu A? O meu A é 3. Aí eu tenho que achar o valor de B. Como é que eu acho o valor de B? Você pega um ponto. Ou você pega esse ponto, ou você pega esse. Tanto faz. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, x4, y3. Eu vou substituir na função. x4, y3. Aí você substitui para achar o valor de B. y3 e o x4. Quem vai ser esse B? Esse B vai ser 3 menos 12, né? 3 menos 12, menos 9. Então, y vai ser igual a 3x mais b, que é menos 9. Então, aqui é a lei da função. Tá bom? Veja, como você sabe que a taxa... Uma outra forma de você descobrir é o seguinte, ó, como você sabe que a taxa de variação é 3 positiva, então na medida que x aumenta, ele aumenta 3. Então, se o x diminuir, você volta 3. Então, tá aqui, ó, no 1, a ordenada menos 6. Então, se eu volto para o zero, então ele diminui 3. Então, ele vai para o menos 9. Né? Então, é uma boa alternativa de resolução, tá bom? A letra C, determine as coordenadas do ponto em que o gráfico corta o eixo x. Então, ele vai cortar o eixo x onde? Ele corta o eixo x na raiz. Então, vou pegar a função e vou igualar a zero para achar a raiz. Então, 3x igual a 9. Quem vai ser esse x? Esse x é 3. Então, ele vai tocar o eixo x no 3 e o y é o zero. Né? Então, ele vai cortar o eixo x na abscissa 3, tá? Exatamente aqui, ó. Aqui vai ser um 3 aqui, ó, tá bom? A letra D, ele quer saber onde ele vai tocar o eixo Y. Ele toca o eixo Y no B. Qual foi o B? Menos 9. Né? Ele toca o Y no B, que é menos 9. Então, ele vai tocar o eixo Y no ponto 0 e menos 9. Né? Que é exatamente esse aqui que a gente colocou. Beleza? Vamos para a próxima. O gráfico da função dada f de x igual a x sobre 2 mais 1 está representado em laranja. Então, aqui é o gráfico, ó, x sobre 2 mais 1. Então, aqui é o 1, certo? Por que eu sei que é 1 aqui onde ele toca o eixo y? Porque ele disse aqui na função. Desculpa. Ele disse aqui na função, tá? Muito bem. Aí, representado de laranja. E a raiz aqui, ó, menos 2, né? Porque se você pegar isso aqui e igualar a zero, vai dar menos 2, tá aqui. Determine as leis de correspondência das funções g e h representadas, tá? Então, veja, pressupõe-se que h e g sejam paralelas a f, né? Sejam paralelas a f, certo? Então, qual é a certeza que eu tenho? O Elton, aqui está passando do menos 5. Eu não tenho certeza aqui, né? Por quê? Né? Porque eu não tenho esse valor, mas eu sei que ele passa aqui, ó, no 10, certo? Então, a função h ela é paralela a f, então a função h tem o mesmo coeficiente angular de f, ó, x1 sobre 2, certo? O mesmo coeficiente angular, ó, meio, né? Então, eu sei que a função h é meio de x, certo? Mais b. Aí eu preciso saber quem é esse b. Eu não posso dizer que é menos 5, chutar assim menos 5. Não posso, porque
escalas diferentes, eu posso ter escalas diferentes aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto por onde H passa. Qual é o ponto que H passa? Ela passa no ponto 10 e 0, que é a raiz. Então, eu vou pegar o ponto 10 e 0 e vou substituir, não é? O y vai ser 0, certo? X sobre 2. Eita, perdão, aqui. O y vai ser 0 e o x vai ser 10, né? Mais b. Então, eu tenho 0 igual a 5 mais b. Então, b igual a menos 5. Aí, Elton, eu estava certo. B é menos 5. Sim, eu tenho uma certeza agora. Eu não tinha no que estava naquela condição ali, né? Então, a função h é igual a meio de x e b, que é menos 5. Essa é a função h de x, tá? A função g também paralela, né? Então, tem o mesmo coeficiente angular, x sobre 2, mais o b que a gente vai descobrir. Aí, onde é que ela passa? Não é? Ela passa aqui, ó. Quem é esse ponto? Esse é o ponto 0 e 4, que é o b, né? Que é o b, tá vendo? 4. Então, eu já sei que o b aqui é 4. Então, a função g vai ser igual a meio de x mais b, que é 4. Beleza? Se são retas paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Tranquilo? Elas não vão se encontrar, né? Não se cruzam. Questão 34. Acho que é um reservatório, acabei riscando. Um reservatório de água inicialmente cheio é esvaziado conforme indica o gráfico. Aí você tem um gráfico aí. De acordo com o gráfico, responda. Letra A. Qual a capacidade do reservatório? Então, para o tempo zero, a capacidade do reservatório é 4.800 litros. É o B, né? Meu coeficiente angular, né? Meu coeficiente linear, perdão. Então, a capacidade do reservatório é de 4.800 litros, certo? Vou botar aqui CAP, capacidade, tá bom? Aí na letra B, ele diz assim: quanto tempo é necessário para esvaziar completamente o reservatório? Então, para chegar a zero, ele tem que levar um tempo de 4 horas, não é? Então, ele leva um tempo de 4 horas para secar o reservatório, certo? Então, esse ponto é o ponto de x4, y0, né? Ou seja, tempo 4, volume 0. E esse aqui é tempo 0, volume 4.800. Né? E a letra C, ele pergunta com que taxa de vazão, não é? Com que taxa de vazão, litro por hora, o reservatório foi esvaziado. Ou seja, qual é a taxa de vazão? A taxa de vazão é o ΔY sobre ΔX, certo? E é evidente que aqui é negativo, né? Porque ele foi esvaziado, né? Estava em função decrescente. Só que nesse caso, eu não vou representar por menos, né? Como ele quer a taxa de vazão é exatamente essa quantidade de água que está saindo, né? Então, qual foi a variação? 4.800 litros. Quando eu digo que ele esvazia uma taxa de vazão, então esvazia eu já sei que está tirando, né? Já é negativo. E a variação do eixo Y, do eixo X é 4. Então aqui vai dar quanto? 4 dividido por 4, dá 4.000 dividido por 4, dá 1.800 dividido por 4 dá 200. Então, 1.200 litros por hora. Beleza? Vamos lá. 35. Determine a lei de correspondência da função de cada gráfico. Isso é fácil, né? Como é um gráfico, é uma reta, correto? Então, você sabe na letra A que o B é 5. Tocou o eixo Y no 5. Você precisa de A. Como é que eu acho esse valor de A? Variação de Y. Né? Então, quem é o meu ΔY aqui? De 1, né? Para 5, 4. Dividido pela meu ΔX. Né? Qual é a variação de x aqui? De menos 2, né? Ó, de menos 2, certo? Até onde? Até o zero, que é a abscissa desse ponto. Então, 2. Então, a função y é igual a 2x mais 5. Veja que eu ensinei para vocês na última aula, foram 3 ou foram 4 métodos, né?
Então é bom você treinar todos eles para você ficar fera. Agora aqui é mais rápido fazendo desse jeito, né? Eu vou escolher sempre o mais rápido para fazer. A letra B, ó. A letra B, né? Ó, a letra B. Você poderia fazer para o sistema também, não é isso? Fazer para o sistema. Bora fazer um para o sistema aqui, né? Ó, poderia fazer para o sistema. Beleza? Vamos fazer para o sistema? Eita, pai. Que ponto é esse aqui? Ó? Esse é o ponto do menos 1 e 5, né? Então, a função é y igual a x mais b, correto? O b aqui eu não sei onde toca y. Então, substitui o x por menos 1, aí menos 1 vezes a, mais b igual a y, que é 5. E vou pegar esse outro ponto, ó, 2 e 2. Esse ponto 2 e 2 substitui x por 2, 2a mais b igual a y, que é 2. Aí eu tenho um sisteminha aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, aqui é 5, eu vou multiplicar por menos 1 aqui. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu fico com a menos b igual a menos 5. E aqui embaixo fico com 2a, vou repetir, vou resolver esse sistema de equações usando exatamente a soma, né, a adição. Então, cortou aqui, ó, 3a igual aí menos 5 com mais 2 dá menos 3. O a vai ser negativo, é evidente que o a tem que ser negativo. É uma função decrescente, tá? Como é que eu acho o b? Você volta e substitui. Pode substituir nessa aqui, ó, menos 1, que é o valor de a, menos b igual a menos 5. Quanto vai dar o b aqui? Passa para cá, ó, 5 menos 1, 4, né? Então, a função fica menos x mais b, que é 4, certo? Você poderia também descobrir aqui por taxa de variação, né? Então, pega desse ponto para esse ponto aqui, ó. Quem é o meu ΔY aqui? De 5 para 2, 3, não é? E aqui é o meu ΔX. Quem é o meu ΔX? Também 3, não é isso? Então, ficaria negativo, porque é uma função decrescente, 3 sobre 3, que dá menos 1, tá vendo? Então, é uma alternativa. Sempre mais rápido desse jeito, né? Aqui, ó, passa ó, o B. O B, quem é o B? O B é 0, né? Que é mais rápido, ó. B é 0. Então, a sua função é uma função linear. AX, tá vendo? Eu preciso saber quem é esse A, né? Então, variação é decrescente? É, porque a curva está descendo, tá vendo? Então, qual é a variação? Eu posso pegar tanto desse ponto para esse ponto, eu posso pegar esse triângulozinho aqui, ó. Então, qual é a variação aqui? De 0 para 5, 5. Qual é a variação aqui? De menos 1 para 1, 1. Tá? Então, 5 sobre 1. Menos 5. Então, a sua função vai ser menos 5x, né? Tá vendo? Poderia ser a variação aqui total, né? Qual é a variação desse ponto para esse ponto? A variação aqui no y, 10. Qual é a variação aqui, ó? Desse ponto, do x desse ponto para o x desse ponto? A variação aqui é 2. Né? Então dá do mesmo jeito. Letra D. Veja, aqui tem uma situação diferente. Eu queria ensinar uma coisa nova para vocês, que vocês só verão lá no segundo ano do ensino médio. Né? Mas eu posso ensinar aqui por quê? Porque no SSA do ano passado, que é uma questão que foi exatamente assim. Ó. Veja, o B você sabe que é 1, tá vendo? O B você sabe que é 1. Né? Então, B é 1. Então, isso aqui é bem rápido, né? Taxa de variação é positiva. Então, qual é a variação daqui para cá? Se você fechar nesse triângulo aqui, ó. A variação aqui é 1, né? E qual é a variação daqui para cá? Já que aqui é 0. 2, não é isso? Então, meio. Então, você já sabe a função. Meio de x mais 1. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Perceba que essa função toca o eixo x no menos 2 e toca o y no 1. Então, a gente pode descrever essa reta por essa equação aqui, ó. X sobre P mais y sobre Q igual a 1. O que é P? P é onde essa reta toca x. E o que é esse Q? Q é onde essa reta toca o eixo y.
Então, ó, onde é que ela toca o eixo x? Ela toca o eixo x no -2. E onde ela toca o eixo y? Ela toca o eixo y no 1. Tá vendo? Acabou-se a questão, ó. Y igual. Passa para lá e muda de sinal, né? Negativo, vai positivo. X sobre 2 mais 1. A gente chama isso aqui de equação segmentária da reta. Equação segmentária da reta. Vocês vão falar nisso em geometria analítica, lá no segundo ano do ensino médio, tá? Então, a equação segmentária. Aqui também é uma equação. A gente chama de equação reduzida. Só que esse nome, equação reduzida, equação segmentária, isso se vê em geometria analítica, que vocês verão no segundo ano do ensino médio, estudo da reta, certo? Aqui, como a gente está estudando álgebra, a gente está estudando função. Então, esse gráfico aí, ele está representando a variação entre duas grandezas. Né? Naquela questão anterior, onde tem um volume, qual era a grandeza? Volume. E a outra grandeza do eixo x? O tempo. Né? Então, a gente está olhando para a reta aqui como a representação de duas grandezas, volume e tempo, no exemplo, na questão anterior, tá bom? Na geometria analítica, ele vai analisar analiticamente como variar, como um ponto, né? Valor de x, valor de y. Então, por isso que ele chama de equação segmentária da reta, mas não deixa de ser uma função afim, beleza? Então, aprenda aí uma coisa legal, uma coisa nova. No ano passado, se não me lembro, se eu não esteja enganado, o SSA deu exatamente, ó, um gráfico desse jeito. No final da aula eu vou mostrar ele para vocês. Questão 36. Ó. O gráfico ficou um pouquinho claro, mas dá para ler. O gráfico de uma função linear passa pelos pontos. Que função é essa? Tá? Então veja, o ponto aqui, ó, 1, 3. E o outro ponto aqui, ó, 3 e 15, não é isso? Você pode substituir e formar um sistema. Eu vou armar, mas eu não vou resolver o sistema. Tá? Eu vou mostrar outra forma de fazer, tá? Sem ter que escrever o gráfico. Veja, é uma reta, né? Ele falou que é uma função linear, você vai dizer que é ax mais b. Mas, então a função linear não é b igual a zero? Uma função linear é b igual a zero, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, ó, toda vez que for uma reta, uma função linear, vamos deixar que as variáveis aí identifiquem. Tá? Vamos deixar aí que as variáveis identifiquem. Porque se fosse uma função linear, tá? Com b igual a zero, o que é que significaria dizer? Que a variação teria que ser a mesma, e aqui a gente subentende que seria uma constante vezes x. Né? A função linear não é uma constante, que é o coeficiente angular vezes x. Então aqui, qual o número que vezes 3 daria 15? Seria o 5, né? Então, se seria o 5, então aqui não poderia ser o 3, aqui teria que ser o 5, né? Então, ele colocou função linear, o b é igual a zero, né? Então, não, o nome, né, função linear, ele não está sendo usado de maneira correta a partir desses pontos, certo? Então, eu sugiro usar sempre ax mais b, tá? Muito bem. Quem é o A? O A é a eu vou primeiro armar um sistema e vou deixar que vocês resolvam. Eu vou fazer de outro jeito. Então, substitui x por 1, então fica 1 vezes A, mais B igual a Y, que é o 3. Substitui o x por 3, 3 vezes A, mais B igual ao Y, que nesse caso é 15. Certo? Então, aí, ó, fica, como é que se diz, para você achar o valor de A e B. Achou o valor de A e B, você acha a função, acabou-se. Eu vou mostrar de outro jeito, tá? Então, quem vai ser o meu coeficiente A? É o ΔY sobre o ΔX. Né? Essa função é crescente ou decrescente? Veja, x aumentou, ó, de 1 para 3, x aumentou. E o y aumentou, é uma função crescente. Né? Então, aqui, qual é a variação do eixo x? Quem é o meu ΔX? De 1 para 3, variou 2. E aqui a variação do eixo y. Quem é o meu ΔY? Meu ΔY de 3 para 15 variou 12. E é positivo porque é uma função crescente. Ó, x cresceu e y cresceu também. Então é 6. Então a minha função é 6x mais b.
Como é que eu acho o B? Pegue qualquer ponto desse e substitua. Né? Então, ó, substitui o y por 3 e substitui o x por 1. Então, o que vai ser o B? Menos 3, não é isso? Menos 3. E aí você percebe o seguinte, para cada x, o y variou 6, né? Então, ó, se está no 1, tocou no 3, quando voltar 1, vai descer menos 6. Então, volta 3, volta 6. Então, 3 menos 6, menos 3. Então, a função vai ser 6x mais b, que é menos 3. Beleza? Tá aí. Né? Uma questão dessa, como é uma questão só, faça essa questão de todas as formas para bater tudo do mesmo jeito. É assim que se treina, é assim que se dedica, tá bom? Próxima, questão 37. Qual dos esboços representa o gráfico da função 2x mais 1? Veja que é um esboço, né? Então, onde vai tocar o eixo y? Toca o eixo y no B, no 1. Eita, pau. Saiu troncho aí, né? Tem que apagar porque é uma questão de honra. Não pode ficar troncho desse jeito, né? Vou apagar aqui. Meu Deus do céu. Então, melhorou, né, pai? Então, eixo x e eixo y. Vai tocar o eixo y no 1, né? E o eixo x vou igualar a 0 para achar a raiz da função. Então, igualou a 0 mentalmente. Quem é? Menos 1 sobre 2, correto? Então, aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Então, eita bexiga. Quase que ficou beleza agora, né? Com qual desses não é letra A? Letra B. Então, alternativa B. Beleza? 38. O gráfico de uma função afim intersecta o eixo x no ponto de abscissa 3. Então, se toca o eixo x no ponto de abscissa 3, é a raiz. Ó. A raiz é 3. Então, toca aqui, ó, no 3, tá vendo? E o eixo y no ponto de ordenada 15, né? Olha, ponto tem que ter uma abscissa ordenada. É um ponto de abscissa 3. Então, se toca x, o y é 0. Então, é aqui, ó. Se é o ponto de ordenada 15, tocou o eixo y no 15, então o x tem que ser 0. Então, aqui, ó. Tá vendo? Aí ele quer que você... qual é a lei de correspondência da função? Eu poderia colocar aqui, ó, x, onde é que toca x? 3. Onde é que toca y? No 15. Igual a 1, usando a equação segmentária. Tira o MMC. Que é o MMC? MMC é 15, né? Então multiplica tudo por 15. Tudo por 15. Então vai ficar 5x mais y igual a 15, né? Então y vai ser igual a menos 5x mais 15. Tá vendo? Agora, eu só posso usar segmentária se eu souber onde toca y e onde toca x, tá bom? Que é aquela representação que eu mostrei na aula passada. Então, aqui é uma das formas. A outra forma seria o quê? Onde é que toca y? Toca y no 15, né? Aqui, então, você já sabe que é ax mais 15. Você tem que saber quem é a taxa de variação. Positivo, crescente ou decrescente? Decrescente, ó, negativo. Por quê? Porque o x aumenta, ó, de 0 para 3 aumentou e o y diminuiu. Ó, de 0 para 3, x aumentou e o y diminuiu, de 15 para 8, para 0, diminuiu, certo? Então, qual é a variação de y? 15. Qual é a variação de x? 3. Então, menos 5. Né? Então, você chega no valor da função do mesmo jeito. Facinho, né? Tem que treinar isso aí, viu, galera? Então, questão desse tipo você faz de 1, 2, 3, 4 formas diferentes. Lembrando que usando a equação segmentária da reta, só posso fazer se souber onde toca y e onde toca x, tá? 39. Dada a função f de x igual a k sobre 2 mais 5 vezes x mais 3, determine o valor de k em cada caso. Letra A. O gráfico de f é decrescente. Se a função é decrescente, o coeficiente angular tem que ser o quê? Negativo. A taxa de variação é negativa. Quem é o coeficiente angular aqui? Quem é a taxa de variação? K sobre 2 mais 5. Então, isso aqui tem que ser menor do que 0, né?
correto? Vou tirar o MMC, que é MMC, 2, então vou multiplicar tudo por 2. Ó. Então, K mais 10 igual a menor do que zero, né? Então, K vai ser menor do que menos 10. Então, para a função ser decrescente, né? Com ele que é a função decrescente, o K tem que ser menor do que 10, tá bom? Letra B, o gráfico de f corta o eixo do y no ponto 0,3. Então, se ele passa no ponto 0,3, ó, você vai substituir o x por 0, certo? E o y por 3. Então, cadê? Ah, ele quer que você descubra o valor de k, não é? Sabendo que ele vai passar, né? Determine o valor de k na função, sabendo que ele vai tocar o eixo y no zero, ó, o gráfico de f corta o eixo OY no ponto 0,3. Substitui o x por 0 e y por 3. Não é? O que é que você vai descobrir aqui? Se você substituir o x por 0 e o y por 3, você não vai descobrir qual o valor de k. Por quê? Porque você vai, né, quando substituir o x aqui por 0, ó, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, né? Então você vai ficar com isso aqui igual a 0, né? Então você vai encontrar 3 igual a 3. Então esse k aqui pode ser qualquer número real, né? K pode ser qualquer real. Qualquer que seja o real aqui, ele vai passar no 3, é fixo, né? Ó, fixo no 3. Letra C, o gráfico de f corta o eixo do x no ponto 4,0. Então aí, ó, vou substituir o y por 0 e vou substituir o x por 4, né? 4 mais 3, tá bom? Então vou ficar com 0 igual, aí faz a distributiva. 4 vezes k, 4k, dividido por 2, 2k. K vezes 5, 20, que é 2k, tá? Mais 20, mais 3, 20, mais 3, que é 20, tá? 20. 0 igual a 2k mais 23, correto? Né? 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. Ficou escrita ruim aqui. Então, menos 2k igual a 23. Então, k vai ser menos 23 sobre 2. Beleza? Tá aí. Próxima. Questão 40. O gráfico representa a função horária do movimento uniforme de um móvel dada por S de t igual a 40 mais VT. Tá? Então, esse é o movimento uniforme. Então, aqui o espaço inicial, 40, então ele começou da posição 40, tá vendo? É o B, né? É o meu B. E o A, que é a minha taxa de variação, A igual a 20, né? Então, para cada unidade de tempo, ele aumenta 20, é a velocidade, né? Se para cada unidade de tempo ele aumenta 20, aqui eu tenho a velocidade. Letra A, então ele faz algumas perguntas. Qual é a posição inicial do móvel? Para o início, para t igual a 0, ele começou do 40, né? Então, o espaço inicial do móvel é 40 metros. Letra B. Qual a posição do móvel no instante t igual a 8? Então, depois de 8 segundos, quem é a posição dele para o tempo igual a 8? Então, 40 mais 20 vezes 8. Então, 40 mais, quem é 20 vezes 8? 2 vezes 8, 16, 160. Então, a posição dele é 200 metros, né? Depois de 8 segundos. Em que instante o móvel passará pela posição 170 metros? Então, eu quero saber qual é o tempo para ele passar na posição 170 metros, né? Ou seja, qual o valor de x para o y ser 170? Então, vou pegar a função e vou igualar a 170. Vou escrever como isso aqui é ruim demais, mas estou melhor do que do início, né? 20t vai ser igual a 170 menos 40, 130. Né? Então, t vai ser igual a 130
sobre, eita, o tempo aqui, ó, sobre 20, né? Então, esse tempo vai ser o quê? Simplifica por 10, 6,5. Segundos é segundos. 6 segundos e meio, tá? Próxima questão. Ficou clarinho, mas dá para ver. Ó. Sabendo que o ponto 28 pertence à reta representada pela função, determina o valor de P. Se esse ponto pertence à função, então o x, quando o x for 2, o y vai ser 8, né? Então você substitui, ó, vai substituir o y por 8, 2p mais 1, e o x por 2, ó, menos 2p. Então 8 vai ser igual, distributivo, ó, 4p mais 2 menos 2p. Esse 2 vem para cá, né? Então 8 menos 2, 4p menos 2p, 4p menos 2p. Quem é 4p menos 2p? 2p. Igual, quem é 8 menos 2? 6. Então, P vai ser 6 dividido por 2, 3. Tranquilo? Simples, né? Facinho, facinho, papai. 42, ó. Considere a função f de x igual a 6x e g de x igual a 6x mais 3. Qual dos esboços abaixo representa a função f e a função g? Olha só, aqui é bem simples, ó. Vê, tem o mesmo coeficiente angular, ó. Só que aqui vai passar no zero. F passa no zero, certo? E ela é crescente, porque o A é positivo, ó. Então você já elimina a letra D, porque F é decrescente. Já elimina a letra E, porque F é decrescente, né? Então, ó, ou é a letra A, porque é crescente, B ou C, certo? Só que o G, né, a função G é paralela, né? Porque tem o mesmo coeficiente angular, a mesma taxa de variação, só que aí ela passa no 3. Então, o que acontece? Você pega o gráfico de F e translada do zero, que o B é zero, não é isso? Do zero para o 3, ó. Então, do zero para o 3. Então, o G teria que estar aqui em cima, né? Então, não pode ser a letra A, é a letra B. Então, tranquilidade, né? Opa, veja, eu vou dar uma pausa aqui e vou tentar inserir a questão do SSA do ano passado, tá? Que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Então, vou dar uma pausa, vou botar a questão e a gente volta. Olha aí, demorei, né? Ou foi rápido? Foi rápido, né? Olha, essa foi a questão do SSA, né? A prova que os alunos do segundo ano fizeram no ano passado, né? No caso, quando eles eram primeiro, tá vendo? Ó? Qual a função polinomial do primeiro grau representada no gráfico a seguir, tá vendo? Então aqui, posso usar aquela ideia, Eliton, da, da equação segmentária da reta? Posso, desde que eu saiba onde a reta tocou o eixo x e onde é que ela tocou o eixo y, igual a 1. Então tocou x no 3, então pode ser aqui, ó, x sobre 3. Tocou o eixo y onde? Tocou o eixo y também no 3, ó, igual a 1. Então multiplico por 3, que é o MMC, então vai ficar x mais y igual a 3. Então, y vai ser igual a menos x mais 3. Olha que coisa fácil. Menos x mais 3, ó, letra B, ó, só fez mudar a ordem, né? 3 menos x. Tá vendo? Ô, Elton, poderia fazer por taxa de variação, né? Já que o B é 3, posso. O B não é 3, então AX mais B é 3, ó. Quem é o coeficiente angular, que é a taxa de variação? É negativa, por quê? Porque a função é decrescente. Né? Então, fechou o triângulo retângulozinho aqui, ó, certo? A tangente desse ângulo que ela forma com o eixo x é o coeficiente angular. E como isso aqui é um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo obtuso, então a tangente é negativa. Então, qual é a variação do eixo y? 3. Qual a variação do eixo x? Também 3. Então, ó, menos 1. Então, função menos x mais 3. É só inverter a ordem. Tá? E aí eu deixo para vocês fazerem essa questão de outra maneira. Então, escolha outra maneira para fazer daquelas que eu ensinei, tá? E treine, tá bom, galera? É um prazer imenso estar com vocês. Essa aqui ó, foi SSA 1/2019.
provinha do ano passado, quentinha para vocês. Um beijo e até a próxima semana. Valeu? Tchau, tchau.